Professora, por que que no grupo tinha um montão de mensagem? Eu só fui dar uma saidinha e já voltou com 36 mensagens no Então, grupo. é porque não tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar. E a Késia está tentando resolver. É, entendeu? Mas a gente pode continuar a tarefa? Não, nós vamos continuar, porque às vezes demora. Demora para entrar e a gente não pode ficar esperando. Eu não peguei o quadrado do 16. O quadrado de um 16, 256. Tá. O que eu estou observando? Esse eu não consegui fazer. Eu estou observando que alguns de vocês não estão conseguindo acompanhar o conteúdo. E aí, se não consegue acompanhar o conteúdo, vai ficando cada vez mais difícil. A matemática, ela quer que a gente vá avançando conteúdo a conteúdo, e depois ela junta tudo. Se você não sabe uma parte dele, quando junta tudo, fica mais complicado você conseguir fazer. Tá? Então, relembrando, quando nós trabalhamos com potenciação é um número que ele é multiplicado por ele mesmo, e ele tem um expoente. Esse expoente apenas diz quantas vezes o número vai ser multiplicado. Até aí, todo mundo entendeu? Por exemplo, o quadrado de um número, gente, é toda vez que o expoente é 2. Não tem erro. O quadrado de um número é a mesma coisa que eu falar, por exemplo, 3 ao quadrado, ou o quadrado de 3 é a mesma coisa que falar 3 elevado à segunda potência. É exatamente a mesma coisa. Então, eu não entendo quando eu pergunto o quadrado de um número e não consegui responder, porque então não conseguiu saber ainda o que é uma potenciação. Nós já estamos trabalhando desde maio com potenciação. Desde a metade de maio com potenciação, já tem um tempo. E ainda não conseguiu entender o que é a potenciação? Quando a gente chega na raiz quadrada, o seu pensamento é apenas pensar o oposto. É a mesma coisa de potenciação no sentido contrário. Então, o que tem que ficar bem claro na mente de vocês é o que é o quadrado de um número. O quadrado de um número, grava isso. O quadrado de um número é quando esse número é multiplicado 2 vezes. Ele mesmo. Quadrado de 2 é o 2 multiplicado por 2 duas vezes. O quadrado de 3 é o 3 multiplicado por 3 duas vezes. 3 vezes 3. O quadrado de 9 é 9 vezes 9. Quando eu falo quadrado de um número, quando eu falar quadrado de 10, 10 vezes 10, já tem que raciocinar muito. Isso já tem que ser algo que está na mente de vocês. Não precisa ficar pensando o que a professora está falando, o que é quadrado, quadrado do quê? Quadrado de um número, que número? Se eu falar quadrado de 11, 11 vezes 11. Quadrado de 2, 2 vezes 2. Quadrado de 4, 4 vezes 4. Quadrado de 5, 5 vezes 5. Quadrado de 1, 1 vezes 1. A multiplicação, vocês obrigatoriamente têm que saber. Vocês estão no 6º ano. Não saber a tabuada, daí a gente não vai avançar. Então, se você não sabe a tabuada, mas eu não consigo, eu não sei o quadrado de 9. Quadrado de 9 é 9 vezes 9. Tabuada do 9. 9 vezes 9 é 81. Quadrado de 8, tabuada do 8. 8 vezes 8, 64. A gente não está criando matemática, ela já existe. E você já é funcional na vida de vocês. É só pegar os conceitos e trazer para a potenciação. Então, se eu falar o quadrado de 3,
O que que é o quadrado de 3? 3 vezes 6. 3 vezes 3. O quadrado de 6? 6 vezes 6. 6 vezes 6. O quadrado de 7? 7 vezes 7. O quadrado de 12? 12 vezes 12. O quadrado de 100? 100 vezes 100. O quadrado de 1000? 1000 vezes 1000. Todos os números naturais têm quadrado? Tem ou não tem? Não, tem o seu imperfeito. Tem, professora. Não. O quadrado, a gente não está falando... Ó, o quadrado de um número, todos os números naturais podem ser multiplicados por ele mesmo 2 vezes? Sim. 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 Todo número natural. E se eu pegar 1 milhão, qual o quadrado de 1 milhão? 1 milhão vezes 2 milhões? Não. Não estou 1 somando. milhão Aí, vezes 1 milhão. vezes 1 milhão? não é soma. Não é soma. É multiplicação. É 1 milhão vezes 1 milhão. 2 milhões é 1 milhão mais 1 milhão. Caraca, deve dar um número grande. Dá um número grande, mas eu não estou pedindo para responder. Eu só estou pedindo para que me digam o que é o quadrado de um número. Ele existe. Eu quero que vocês saibam que ele existe. Se eu pedir para responder, pode jogar na calculadora, não tem problema. O resultado não é o importante. É importante quando você tem que marcar uma resposta. Mas se você sabe o caminho, você não vai errar. Não tem como. Não vai ficar pensando e fazendo de conta, como alguns estão fazendo, que não estão escutando a professora. Felipe Franco, eu não sei nem se está dormindo ou se ele está ouvindo, porque ele me ignorou completo. Só porque eu estou perguntando o que é um quadrado de um número? O quadrado de um número é esse número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ô, professora, 2, quadrado, 2. Oi, meu Deus. pra ser sincero, o Felipe Franco nem tá no quarto dele. Acho que não, né? Também tô achando. Mas tá Então, bom. por que que ele entra? Vamos lá. Não, isso não cabe a nós discutir isso. Nós vamos continuar nossa aula. O que importa aqui é que eu observei que às vezes eu perguntei o quadrado de um número e alguns ou a maioria ficou pensando, o que é o quadrado? Quadrado de um número? O que é isso? Isso existe, pelo amor de Deus? Eu acho que ficou claro agora, não ficou? Quadrado de um número, qualquer número que eu falar, quadrado de 23. Quadrado de 23 é 23 vezes 23. 23, é. Quadrado de 44. É 44 vezes 44 vezes 44. Tem dificuldade nisso? Não. Tá. Não. Pensando Professora, nisso. Oi, pode perguntar. Qual é a raiz Professora, a quadrada? gente vai corrigir a tarefa ou não? Vamos, mas não adianta eu seguir e alguns ficarem para trás. Que é a Pode, raiz quem ia me quadrada de 16, perguntar? professora? É Oi? o Thiago. Oi, Thiago. Eu queria saber qual que é a raiz quadrada de 16. É 4. Professora, Olha só. descobri qual que é o quadrado de 1 milhão. Qual que é o quadrado de 1 milhão? 1 trilhão. 1 trilhão, tá vendo? 1 milhão vezes 1 milhão, 1 trilhão. Tá vendo que é bem diferente de 2 milhões? Bem diferente. É o que acontece, que eu já tinha falado para vocês, com o vírus o coronavírus. Uma pessoa que transmite o coronavírus, ela vai transmitir para 3 pessoas, 3, 4 pessoas, depende da cidade, tá uma taxa, uma determinada taxa. O que é isso? É o número de quantidade de pessoas infectadas multiplicada por ela mesma 3 vezes, 4 vezes, se for
elevado à quarta potência. E por isso que a gente já passou dos 700 mil, das 700 mil pessoas contaminadas. É uma potenciação. É exatamente isso que vocês estão estudando. Então, se é isso que vocês estão estudando, tem que entender esse raciocínio. O quadrado de um número é um número multiplicado 2 vezes por ele mesmo. Agora, o sentido oposto é a raiz quadrada. Não adianta eu entrar em raiz cúbica se você não entender o que é a raiz quadrada. Se a raiz quadrada de um número, eu quero justamente aquele número que multiplicou 2 vezes. Quando eu colocar um número dentro da raiz quadrada, eu vou colocar o quê? O resultado da potenciação. Por exemplo, raiz quadrada... qual o quadrado de 9? Quadrado de 9, 3. Quadrado de 9 É, 3? 81. 81. 81. Então, se eu falar... Tá, tô me confundindo. É raiz Aí, quadrada. agora eu tô mudando para... Quadrado de 9. É o 9 vezes... não pode esquecer, a gente acabou de falar. Quadrado de um número, quadrado de 9. 9 vezes 9. Já pensa isso. Quadrado de 9, 9 vezes 9. Vai ser 3. Porque eu não estou querendo raiz quadrada de 9. Eu estou querendo o quadrado de 9. Quadrado de 9, 9 vezes 9. Tabuada. 81. Agora, o oposto. A raiz quadrada, ela é o resultado disso. Raiz quadrada de 81, quem que vai ser? O 9. O 9. Ah, tá. 9. A raiz, então vamos lá. Quadrado de 7. 49. 49. Raiz quadrada de 49. 7. 7. Vamos lá. Quadrado de 3. 9. 9. Raiz quadrada de 9. 81. Não. Professora. Ah, não, é 3. 3. Oi. Você não fez ainda o quadrado de 81? Não? Então, vamos voltar lá. A gente está no exercício 31 do caderno de atividades. A última linha, vamos lá, a última linha, o número é o número 81. Agora eu vou perguntar sobre o número 81. Perguntando sobre o número 81, o dobro de um número é esse número multiplicado por quem? 2 vezes? Duas vezes. O dobro de um número é o 2. Metade de um número eu vou dividir por 2. O dobro eu vou multiplicar por 2. O dobro de um número é 81, vai ser 162. Agora, 81 é o número, pensa só. 81 é o número. Raiz quadrada de 81. Esse 81 está dentro da raiz. Está lá o Vzinho e dentro do Vzinho está 81. Raiz quadrada de 81. 9. Agora, o quadrado. O quadrado de 81 é o quê? 6.561. É 81 vezes 81, que dá 6.561. Dá 6.561. Então, quando eu falar o quadrado de um número, quadrado de 2, Maria Clara Chagas, qual que... Não quero a resposta, o que que você vai pensar? Chagas. Quadrado de um número, quadrado de 2. Oi, Pro. É porque tá travando muito. Tá, o quadrado de 2. 2 vezes 2? 2 vezes 2. Renan, quadrado de 3.
Quanto é o quadrado de 81? 3 vezes 3. João Eduardo, quadrado de 7. Quadrado de 7, 27 vezes 7. 7 vezes 7. Eu não quero a resposta. Eu quero que me diga o raciocínio. Alana, quadrado de 8. Alana? Oi, pro quadrado de 8? Isso. Peraí. Ô, Pro, Eu só quero o pensamento, Alana. Eu não quero o resultado. Eu estou falando isso aqui faz 10 minutos. 8 vezes 8? Isso. Rian, quadrado de 9. 81. 9 vezes 9, 81. Felipe Franco, vou tentar mais uma vez. Quadrado de 25. Ou quadrado de 5. Felipe Franco. Felipe Franco. Professora, ele tá aí, dá pra ver. Dá pra ver a ponta da cabeça dele. Felipe, fala, me responde. Você está me ouvindo? Exercício 32. Uma parede foi revestida com azulejos quadrados. Se ao todo foram utilizados 625 azulejos, qual é o número de azulejo colocado em cada lado dessa parede? Qual que é a palavra-chave, gente? 625? 625 é o valor, mas qual que é a palavra-chave? Quadrado. Que conta que vocês vão fazer? 125 vezes 25? Hã? 625 vezes 625? Olha só. 25 elevado a Quem está pedindo para ir ao banheiro, pode ir ao banheiro, não tem problema não. Que é igual a 625? Não, olha só. Quando eu tenho uma parede, você tem que pensar no sentido oposto. Você tem a quantidade total. A parede é o quê? O que a parede é? Qual a palavra-chave? Quadrada. A parede é quadrada. O que um quadrado tem? Qual que é a pergunta? Quantas vezes foram colocadas cada lado da parede? Cada lado. Se é um quadrado, cada lado eu tenho que descobrir quanto que tem num lado. Se o total de azulejo colocado na parede é 625, como que eu descubro o lado? Sabendo a raiz quadrada. Sabendo a raiz quadrada de 25 de cada 625. lado. A raiz quadrada de 625 É 25. Foram colocados 25 azulejos de cada lado. Precisa ter o raciocínio de pensar. Eu tenho um total, é diferente agora. ô, Pro, deixa eu perguntar. Sim. Lá na 81, eu não ouvi direito. Lá na quadrado de um número, é igual ao quê, Pro? Quadrado de quem? Do 81, de um número. Quadrado de 81. Quadrado de 81 é 6.561. É o 81 vezes 81, ou 81 ao quadrado. 6.000. 561. Obrigado. Então, quando tem alguma situação, problema, que ele envolve, ele te dá o total de azulejo, você quer saber um lado e você sabe que é um quadrado, não tem outra forma de você procurar, a não ser achando a raiz quadrada. Você vai em cima do resultado. A raiz quadrada, ela vai me mostrar um lado do quadrado. O resultado da raiz quadrada é sempre o resultado de um lado do quadrado. A potenciação, o quadrado de um número, é o total do quadrado. Entendam isso. O quadrado de um número, se eu quisesse descobrir se eu falasse assim, olha, na parede
é quadrada e foram colocados 25 azulejos de cada lado. Quantos azulejos eu coloquei? 5 de cada lado, porque a Não. raiz quadrada de 25 é 5. Não, foram colocar, é o contrário, ó, é o oposto. Se eu falasse para vocês, eu não tenho o total de azulejo, e eu tenho só um lado tem 25. Eu quero saber se a parede é quadrada, eu vou pegar esse 25 e vou elevar ao quadrado. 25 vezes 25, então essa parede tem 625. No caso, caminho oposto. Eu tenho a quantidade de azulejos da parede, eu sei que a parede tem 625, ela é quadrada. Quanto que tem de azulejo em um lado só? Raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de um número, eu descubro o lado. A raiz quadrada de um número, eu descubro um lado do quadrado. O quadrado de um número, eu descubro o quadrado inteiro, a quantidade do quadrado inteiro. Estamos compreendendo? Então, quando você quiser descobrir o lado, você faz o quê? Quando você quer descobrir o lado de um quadrado, você faz o quê? Você faz a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número. Se você quer descobrir o lado do quadrado, você vai encontrar o lado daquele número. Você vai fazer a raiz quadrada daquele número, tá? Então, o exercício 33. O exercício 33, para uma exposição, foi montado um painel quadrado. Olha a palavra-chave aí. Para uma exposição, foi montado um painel quadrado, que um lado mede 128. Ele foi recoberto com 256 fotos de mesmo tamanho e também no formato quadrado. Quantas fotos foram usadas em cada lado? Eu estou te dando o total de fotos. Se eu colocar as fotos, vai formar um quadrado. E eu quero saber a quantidade de fotos em um lado. Como que eu vou resolver? O que eu acabei de falar? Para eu encontrar o lado, para eu encontrar o lado de um quadrado, eu uso a raiz quadrada. De quem? Do total. O total não é 256 fotos? O total é 256 fotos. Eu quero saber quantas fotos foram colocadas em um lado do quadrado. Aí eu procuro a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada de 256. Quanto que é? 16. 16. Então, quantas fotos tem em um lado desse quadrado? 16 fotos? 16 fotos, isso. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Quando eu quero saber um lado de um quadrado, o raciocínio que eu vou usar é a raiz quadrada do total. Eu quero saber um lado. Ele me deu a quantidade de fotos. E colocando as fotos todas juntinhas uma da outra, vai formar um quadrado. Eu tenho 256 fotos. Colocando as 256 no painel, quanto que vai ser cada lado? Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se o total é 256, é só eu achar a raiz quadrada desse número. E eu vou descobrir quanto vale um lado desse painel. A segunda questão, a letra B, ela fala quantos centímetros medem os lados de cada foto. No total, tem 128 centímetros, não tem? O painel tem 128 centímetros. O painel é quadrado, ele tem 120... Agora, sem falar de fotos. Ele tem 128 centímetros e eu quero saber quantos centímetros mede de cada foto. Então, vocês vão pegar 128, nós descobrimos quantas fotos coloca num quadrado,
no painel, são 16 cada lado. Então, 128 centímetros dividido por 16, nós vamos encontrar que os lados de cada foto têm 8 centímetros. 128 dividido por 16, você vai encontrar 8. Então, cada foto tem 8 centímetros. Então, ficou claro a raiz quadrada de um número? Porque agora a gente tem que passar para a raiz cúbica. E eu estou preocupada em relação a isso, porque se encontrou dificuldade na raiz quadrada, a raiz cúbica é mais difícil. Porque você tem que pensar... Pode repetir as respostas, por favor? Eu peguei só as contas, escrevi só as contas na apostila. Na letra A da exposição? Da 33. Da 33. A letra A, você vai fazer a raiz quadrada de 256. Como que você escreve a raiz quadrada? Não escrever. Como é que eu faço? Eu faço o Vzinho e dentro dele eu ponho 256. Eu não posso mostrar aqui que eu não consigo digitar. Então, a falta do quadro tá muito grande, porque eu precisava fazer isso para vocês visualizarem. Mas é raiz de 256, raiz quadrada de 256, coloca o sinal de igual e coloca 16. Ô, prof. Sim. Essa é a resposta da compartilha. Da Por que você não letra A. compartilha por que você não compartilha uma imagem branca, aí você faz o símbolo? Porque não tem o conjunto de símbolos dele não tem. A letra Não, B... eu tô falando pegar o lápis que fica ali no canto e desenhar um. Ah, eu não consigo. Eu não consigo desenhar. Sai muito horrível. A letra B é 128 dividido por 6. 128 dividido por 6, isso é igual a 8. Então, cada foto mede 8 centímetros de lado. Cada foto mede 8 centímetros de lado. Tá. Até aqui era a tarefa para que vocês tivessem feito. Parabéns para quem fez, parabéns para quem tentou. Às vezes não chegou no resultado, mas tentou. E isso é importante do que quem nem pegou na apostila ou nem pegou no caderno de atividade. A diferença está justamente em compreender e não compreender. Vamos lá. Nós vamos... Então, agora a raiz cúbica, a gente vai começar no CA ou na apostila? Agora a gente vai pegar a apostila na página 17. Vitor Lino, você está com algum problema na câmera? Pode ligar, por favor? E a Manuela também. Raiz cúbica, página 17 da apostila. Tiago, abre a câmera, por favor. Emanuela, abre a câmera, por favor. Só um pouquinho que eu estou esperando abrir aqui. Não está querendo abrir. Só um pouquinho, tá?
Não sei se vai abrir aqui. Só mais um pouquinho, tá, gente? Aqui tá lento aqui. E não adianta eu só ler, a gente tem que visualizar. Então tá, raiz cúbica. Da mesma forma que a gente trabalhou até aqui com a raiz quadrada não é um quadrado? A gente não está se referindo a um quadrado perfeito? Sim. É um quadrado perfeito. O quadrado perfeito, eu tenho um valor total do quadrado, do tamanho total do quadrado, e eu quero achar o lado desse quadrado. Aí eu uso a raiz quadrada. Eu quero achar o lado do quadrado. Então, basta que eu ache a raiz desse número. E como que eu acho a raiz? Usando os quadrados perfeitos desse número. Então, a raiz quadrada de 4 vai ser 2, porque o quadrado perfeito de 2 é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque o quadrado perfeito de 3 é 9. Agora, a gente vai trabalhar em relação à raiz cúbica. A raiz cúbica, ela vai trabalhar no sentido de um cubo. Um cubo, você vai trabalhar com 3 faces. Você vai descobrir 3 arestas. Por isso, cúbica, não é mais quadrado. Até então, eu falava assim, o quadrado de um número, você multiplicava ele por ele mesmo 2 vezes. Agora, nós vamos nos remeter aos cubos perfeitos, que é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por exemplo, a apostila vem aqui, ela fala sobre os cubinhos, que haviam 27 cubos no total e estavam em cada arestas do empilhamento. Para determinar quantos cubinhos tem, podemos descobrir qual o número elevando ao cubo. O cubo de 27, a raiz cúbica de 27. Então, tá aqui o símbolo da raiz, ó. Símbolo da raiz. Dentro dele está o 27 e aqui está o índice. Esse índice aqui é o índice 3. O índice 3, aqui. O índice 3, ele tem que ser colocado. Se você não colocar o índice, vai entender que é raiz quadrada. Se não colocar o índice 3, já começa errado, porque quem visualizar, quem lê, não vai entender raiz cúbica do número, vai entender como raiz quadrada do número. Então, nesse momento, o 3 vai ter que fazer parte da raiz, ela vai ter que entrar. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, esse vai ser o raciocínio. Então, é um pouquinho, é mais difícil a gente fazer esse raciocínio, porque o quadrado de um número está meio que automático na mente da gente. Quadrado de 9, você já sabe, mesmo sendo um número grande, 81, a gente já sabe.
Agora, quando você trabalha com a raiz cúbica, não são números que a gente está acostumado, nós estamos acostumados a ver, que é o 3 multiplicado vezes 3 multiplicado vezes 3, que vai dar 27. A gente está acostumado com a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora, raiz quadrada de 27 é 3, que é o 3 vezes 3 vezes 3. E é esse o raciocínio que a gente vai ter que ter agora. É você conseguir pensar nesse sentido. Pensar é que agora, se eu quero a raiz cúbica de um número, eu tenho que pensar que é o oposto de um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, para isso, a gente vai ter que treinar um pouquinho. Então, a gente tem aí na atividade 1, observa a sequência. Olha só, a sequência está 1, está 8, está 27, 64 e 125. Essa sequência, eu já vou dizer para vocês que ela é formada pelo cubo dos números naturais. O cubo de 0 é 0. O cubo de 0 é o 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar